Sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Hoje nós vamos falar sobre taxa salarial única, que é uma expectativa que está sendo criada aí por vários funcionários e agentes do Estado e basicamente acreditam que haverá uma subida dos salários e os líderes, como o Presidente da República, como várias outras pessoas importantes do Estado, estão informando que não é uma subida de salários e os funcionários ainda continuam com aquela esperança de que realmente haverá uma subida de salário. Eu aqui estou com um celular que é para a gente ler e dar uma opinião mais precisa do que apenas falar. Talvez assim vocês fiquem em dúvida, mas está aqui. Sabemos que agora o atual ministro da Economia e Finanças de Moçambique chama-se Max Tonela, que é Ernesto Max Elias Tonelas. Como podem ver, estou realmente a ver aqui. Estou no site do Ministério da Economia e Finanças para nós vermos assunto do TSU. Né? Vamos fazer aqui um download de um dos... Se você quiser, vá lá no site, ao invés de você ficar especulando, vá lá no site. O que eu estou baixando aqui são as principais perguntas que eles elaboraram aqui e vamos ler as principais, vamos ler algumas, vamos dar um esclarecimento aqui. Veja só, o que é a tabela salarial única? Como podem ver aí, essa é a pergunta. O que é a tabela salarial única? A tabela salarial única, denominada TSU ou TSU, é um instrumento legal que contém os níveis salariais dos funcionários e agentes de Estado, incluindo as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, aplicada a todos os órgãos e instituições do Estado. Ok, até aqui já sabemos que só os agentes do Estado é que vão ter essa tal, ou é que vão sofrer isso, é que serão... Qual é a razão da introdução da TSU? Isso é importante. Qual é a razão da introdução da TSU? Porque aqui muitos começam a pensar que os aumentos, a razão é para aumentar, é para incrementar os salários, é para não sei o que. Vamos ver o que o próprio Ministério da Economia e Finanças diz. Nada de especulação. A TSU surge da necessidade de harmonizar as diferentes tabelas de salários vigentes na administração pública. Logo no início ele já esclarece que não se trata de aumento de salário, não se trata de aquele que recebia menos vai passar a receber mais. Trata-se de harmonia. Vão harmonizar, vão juntar para que o método de pagamento de salário seja apenas único para todos os setores, caracterizada por discrepâncias remuneratórias dentro das mesmas carreiras e em função do setor aonde estão afetos. Ok, quando nós lemos esta parte, caracterizadas por discrepâncias remuneratórias dentro da mesma carreira e em função do setor, parece que eles notaram que falta justiça nos pagamentos dos salários. Então nós vamos ajustar. Parece que é aqui onde começa a percepção. E da forma como eles dizem discrepâncias remuneratórias, parece que eles notaram, como expliquei, que uns recebem menos quando deveriam receber mais. Outros recebem mais quando deveriam receber um pouco menos. E eles querem fazer uma espécie de ajustamento para que haja benefícios para todos. E aqui existe claramente um incentivo da parte dos funcionários e agentes do Estado de que existirá um aumento. E eles atualmente estão a insistir que não se trata de um aumento. Mas aqui parece que se trata. Olha só, vamos continuar lendo. Adicionalmente, as tabelas de salário que estavam em vigor na administração pública não possuíam regras e nem critérios que permitissem a evolução dos FAIs com base no empenho e mérito do desempenho das funções. Ou seja, eles aqui estão a deixar claro que realmente vão priorizar alguns aspectos, alguns critérios para algumas pessoas e essas pessoas vão ter sim um aumento devido a alguns critérios que eles vão selecionar. Está muito claro aqui. Eles estão falando isso. Ou seja, quando eles chegam e dizem que não é um aumento, é uma discrepância ou uma discordância com o que eles estão
dizendo no documento que eu baixei no site da MEF, né? Ministério da Economia e Finanças. É só entrar lá. Tem todos os decretos, tem tudo lá. É só você pegar e ler. Tá disponível para todos. Não estou a tirar isso da minha cabeça. Hein? Outro fator a ter em conta tem que ver com o surgimento de vários regimes especiais de remuneração aprovados de forma discricionária e, na maioria das vezes, para carreiras cujos salários são elevados, agravando-se o fosso salarial entre estes e os funcionários enquadrados nas carreiras de regime geral. Ou seja, os caras também estão a notar que existe é isso que eu acabei de falar, né? Eu até já expliquei isso, que uns recebem mais e outros recebem menos. E eles acreditam que essa diferença salarial é extremamente enorme, comparando com aqueles que têm a carreira. Ok. Outra pergunta. Vamos lá ver uma pergunta importante. O que diferencia a TSU do atual sistema de remuneração? Essa é uma pergunta boa. O sistema de remuneração que estava em vigor era de difícil gestão, dentre outros, devido aos seguintes aspectos. Era difícil a proliferação da legislação, mais de 11 leis, 10 decretos, 8 diplomas ministeriais e 15 despachos conjuntos, cerca de 103 tabelas salariais, 5.625 salários diferentes, 35 suplementos salariais, 322 qualificadores de função e carreiras profissionais. Ou seja, o que os FES, aqui eles deixam claro que a introdução do TSU não é necessariamente, como eles disseram também, apenas um aumento, um ajustamento, que está muito claro que também eles informaram que seria um ajustamento de tal forma que haveria um aumento nesses ajustamentos, porque os critérios seriam diferentes. Automaticamente, se os critérios forem diferentes, vai beneficiar um e outros e vai ajustar de tal forma que uns ganhem mais do que ganhavam atualmente. É isso. E aqui estamos deixando claro que a quantidade de leis da legislação só para a atual tabela era extremamente elevada e eles querem ter um modelo único, simples, para poderem pagar os salários, né? E de fácil percepção e de fácil percepção para até eles mesmos, para até o próprio Ministério da Economia e Finanças, né? Veja assim, a crescente movimentação de quadros das carreiras de regime geral para as de regime especial, bem como a sua multiplicação por se mostrarem mais privilegiadas do ponto de vista remuneratório. Onde é que vai? A dependência da evolução profissional, principalmente do tempo da permanência. Ok, eles aqui falam algumas coisas, você pode ir lá ler. Vou ler outra coisa importante. A TSU vem aumentar os salários da FAI? Essa é a pergunta que todo mundo quer. A TSU, a tabela salarial única, vem aumentar os salários dos funcionários e agentes do Estado? É uma pergunta que está aqui. Vamos lá. Resposta clara e direta. Não. Não vem aumentar. A tabela salarial única vem conduzir à eliminação dos desequilíbrios salariais atualmente existentes na administração pública. Ok. Quando se fala de desequilíbrios salariais atualmente existentes na administração pública, eu não sei o que exatamente eles querem dizer. Algumas coisas não estão claras. Dizer o que é desequilíbrio salarial para eles é uma pergunta que eu acho que faz muito sentido. Eles devem explicar o que é desequilíbrio salarial. Significa que existem pessoas lá que deviam receber, mas não estão a receber. É isso, desequilíbrio salarial. Existem pessoas com experiência, com tanta experiência, que mereciam um pouco mais de subsídio e não estão a ter. O que é esse desequilíbrio salarial? Ou existem pessoas que têm o mesmo nível superior que o outro tem, esse nível superior também, mas um recebe mais e o outro recebe menos. Será que é isso que estão a referir? Não sei. Então, portanto, não se trata da revisão salarial que possa ser entendida como aumento de salário na administração. Ok. Eles dizem assim, não se trata de uma revisão salarial que possa ser entendida como aumento de salário. Ou seja, eles dizem muito bem, não pode ser entendida
como um aumento de salário, apenas um ajustamento. Querendo, é um aumento para quem? É o que eles estão a deixar bem claro aqui. É um aumento para quem está com o salário desequilibrado. Eles entenderem que não, esse está com o salário desequilibrado, então vamos gerar esse aumento para gerar um equilíbrio. Então, eles não podem dizer que é um aumento, na minha opinião, porque simplesmente se fosse um aumento, seria uma informação muito clara que todos os setores, todos os setores receberiam um aumento, mas não é um aumento, é um ajustamento. Então, essa merda de quando é que TSU entra em vigor. Esse decreto aqui tem, de acordo com a lei número 5/2022, de 14 de fevereiro, entra em vigor a partir de 14 de junho, mas estamos em outubro e vamos para novembro. Os caras já adiaram até novembro. Ok, eu acho que essas são questões essenciais. Deixando isso que eu estou a ver aqui, vamos lá. Já lemos um pouco sobre TSU, agora vamos lá falar que qualquer funcionário não pode colocar 80% do seu futuro, dos seus objetivos na sua fonte de renda principal, que é o salário nesse caso. Porque quando você começa a viver à mercê do salário, você torna-se um dependente, um escravo